No decorrer dos anos, muitas coisas são descobertas sobre os jogos da Nintendo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre jogos de GameCube e algumas descobertas inéditas. Então não se esqueça já de deixar o seu like cogumelo, ativar o pau-estal, ou seja, o sininho, a notificação, para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, porque infelizmente nos últimos tempos o YouTube aparentemente não está entregando os vídeos do canal. Eu já peço essa força para você e também para você não estar perdendo os vídeos que eu estou produzindo, que tem muita coisa chegando. Inclusive, dá uma olhada no canal aí para ver se você não perdeu algum vídeo, beleza? Então é isso, vamos começar o vídeo então. Algumas das informações deste vídeo foram retiradas de revistas japonesas que foram traduzidas, trazendo curiosidades sobre os jogos do GameCube que talvez você desconheça. Neste primeiro segmento, apresentamos novas informações de uma entrevista exclusiva que foi realizada com o ex-desenvolvedor da Retro Studios, além de uma entrevista publicada na revista alemã N-Zone em abril de 2003. Vamos começar com um breve destaque da N-Zone, que entrevistou ninguém menos que Shigeru Miyamoto e o produtor executivo Steve Barcia. Além disso, o designer-chefe Mark Pancini e o designer Carl Deckard. No início da conversa, os desenvolvedores falaram sobre o modo multiplayer de Metroid Prime. Metroid Prime 2 Echoes ganhou o modo multiplayer alguns anos depois, mas aparentemente a Retro discutiu seriamente a adição de modo multiplayer ao Prime original. Barcia disse ao N-Zone: "Quando estávamos discutindo o desenvolvimento do jogo, pensamos em todas as opções como multiplayer, mas nosso foco definitivamente estava no modo single player. Queríamos concentrar toda a nossa energia em tornar este jogo para um jogador o melhor jogo possível." A equipe tentou ficar longe das convenções de jogos de tiro em primeira pessoa para diferenciar o Prime, levando a um foco maior na exploração. O entrevistador também pergunta se há algum filme ou jogo específico que influenciou a equipe quando trabalhava no Prime. Barcia diz que a equipe se inspirou nos filmes, assistindo intensamente a vários filmes diferentes enquanto pensava em como o jogo poderia ser semelhante. Ele continuou dizendo: "Além disso, qualquer filme de ficção científica com uma forte protagonista feminina era um candidato à inspiração. Por exemplo, a série Alien nos influenciou muito." Os desenvolvedores são questionados se há algo de que eles estão particularmente orgulhosos no Prime. Eles dizem que é a bola de metamorfose. Mark Pancini diz que foi extremamente desafiador e um aspecto arriscado do jogo, exigindo uma mecânica de jogo bem projetada, bem como quebra-cabeças inteligentes. Miyamoto até acha que todo o sucesso do jogo dependeu disso, e ele disse: "Se esse experimento tivesse falhado, todo o projeto provavelmente teria sido encerrado, mas correu bem e sabíamos desde o início que Metroid Prime seria um projeto sólido. Então por que queríamos tanto falar sobre esse ponto? Bem, porque o cara que realmente programou a bola metamorfose no Prime nunca recebeu o reconhecimento. Mesmo depois de trabalhar em uma peça tão importante do jogo, Scott Johnson foi creditado no Prime até aqui, como contribuidores adicionais." Foi feito contato com Scott para obter algumas informações e perguntar sobre o seu trabalho no Prime. Scott ficou feliz em conversar sobre como fazer a Morph Ball e disse: "Mark Pancini estava trabalhando com Miyamoto e me contando qual deveria ser o design. Ele disse que eles queriam que a bola rolasse como um pneu porque uma pessoa tem uma orientação específica. Então eu pensei com ele que ele queria que ela rolasse principalmente como um pneu, mas em alguns casos ela poderia rolar como uma bola de gude se a física assim o ditar, como ao colidir." Scott diz que não precisou iterar muito nisso, e o mecanismo de física personalizado de Prime lidou com tudo muito bem. Ele continuou dizendo: "Quando a Samus seguiu em uma direção específica, apliquei um toque de alinhamento à base que era proporcional à velocidade. Isso a fez rolar como um pneu. Miyamoto e Pancini adoraram e então ficou definido dessa forma. Então eu implementei o que Mark Pancini queria. Foi ótimo que ele tenha conseguido articular o que queria." Miyamoto disse que o sucesso de todo o projeto dependia do bom funcionamento da Morph Ball. Então por que o cara que fez tudo isso funcionar foi acreditado de forma tão inespecífica depois de todos os outros? De acordo com Scott, ele não conseguia suportar a crise, que os outros desenvolvedores de Metroid chamavam de Marcha da Morte, então ele renunciou. Ele disse que precisava escolher entre a Samus
e o seu casamento, e ouviu histórias semelhantes de seus colegas de trabalho, muitos dos quais também não foram até o fim. Eu pedi demissão totalmente da Retro porque não conseguia trabalhar 60 horas por semana e, pior ainda, por meses a fio e continuar casado. Foi cultural nos estúdios em que trabalhei. Saí da Retro para trabalhar na Electronic Arts. Fiquei pensando que foi a falta de planejamento ou investimento que criou o horário de trabalho, mas era apenas o jeito que as coisas eram e não iriam mudar. Acabei deixando os jogos depois de apenas 18 meses na EA. Eu não poderia ter 2 filhos e trabalhar com jogos. Eu tinha 35 anos. Devido a toda essa experiência negativa, Scott não faz mais jogos, mas queríamos aproveitar essa oportunidade para destacar um ex-desenvolvedor que raramente recebe os elogios que merece. Miyamoto disse que a Morph Ball era um dos aspectos mais importantes da jogabilidade do Prime, mas se não fosse por Scott, Metroid poderia ter tido outra repercussão e não ter se tornado o que se tornou, principalmente por esse aspecto único de gameplay. A próxima curiosidade é sobre o remake de Resident Evil do GameCube, também conhecido como Resident Evil Remake. Hoje em dia você pode encontrar o game também nas plataformas Xbox, PlayStation e no PC, mas originalmente era exclusivo apenas da Nintendo e pertencia ao GameCube. A Nintendo e a Capcom assinaram um acordo de exclusividade para ter Resident Evil Remake, Resident Evil Zero e o tão aguardado Resident Evil 4 apenas no GameCube. Eles até fariam versões exclusivas de Resident Evil 2, 3 e Code Veronica. Resident Evil Remake seria lançado primeiro, e para promovê-lo, o diretor Shinji Mikami e o produtor Hiroyuki Kobayashi sentaram-se para uma entrevista para a revista japonesa Nintendo Dream. A revista foi traduzida e estarei comentando sobre isso agora. Assim como o perfeccionismo de Mikami, ele disse que visitou as lojas de jogos de Osaka um dia antes do lançamento de Resident Evil Remake. Os clientes não o reconheceram, mas todos os lojistas ficaram impressionados. Em uma loja, eles montaram uma unidade de demonstração, mas Mikami não ficou satisfeito com o brilho da TV e mexeu nela para fazer o jogo parecer certo. Porém, não havia controle remoto da TV, então todas as suas tentativas terminaram em fracasso. Ele passou na mesma loja alguns dias depois para ter certeza de que o brilho estava como ele queria. A partir daqui, a conversa mudou para as inspirações de Mikami para Resident Evil e o estresse do terror de sobrevivência. O Mikami disse: Querer sobreviver de alguma forma, mas ser incapaz de fazer qualquer coisa contra o inimigo, exceto fugir, é uma grande diferença entre filmes e jogos. Se você me perguntar se esse tipo de medo é interessante em um jogo, eu diria que não. Então fiz um jogo de terror ao qual você poderia enfrentar seus inimigos. Ele menciona que uma inspiração para tal ideia foi a última cena de Tubarão, um filme de 1975. Essa última cena é um equilíbrio perfeito entre tensão e relaxamento. O mastro está caindo tão rápido que não há como pará-lo. Então um estado mental em que o protagonista sabe que se não agir rápido, estará morto. Basicamente, Mikami queria que atacar e correr fossem opções para o jogador, e tentou comunicar essa dualidade com o primeiro encontro com os zumbis no jogo. Então ele tornou aquele primeiro zumbi mais forte que todos os outros. Desenvolvemos ele para que fosse especialmente difícil de matar. Depois que os jogadores percebessem que não conseguiriam matar ele, eles aprenderiam a fugir pela primeira vez. Passamos muito tempo pensando em como fazer os jogadores entenderem que a essência de Resident Evil não é apenas lutar, mas às vezes você precisa fugir para sobreviver. Essa é a influência do filme Tubarão, mas Mikami traz à tona outra inspiração cinematográfica que nunca ouvimos antes. A razão pela qual você ganha um lançador de foguetes depois de terminar o jogo é porque ele viu o filme de terror de 1976, Grizzly. É uma péssima imitação de tubarão sobre um urso pardo, basicamente. Mas o final do filme é uma obra de arte. Essa cena é a razão pela qual Resident Evil dá um lançador de foguetes. O urso gigante foi derrotado com um lançador de foguetes. A emoção de explodir cabeças de zumbis vem de Tubarão, e o lançador de foguetes no final vem de Grizzly. Comprei o DVD de Grizzly e disse: é isso, um lançador de foguetes. Ninguém conhece esse filme. Então mostrei Grizzly para a equipe de desenvolvimento. Mikami também menciona como ele realmente gostou do programa de TV japonês Hiroshi Kawaguchi, Expedition Team, e embora quisesse que o jogo se passasse em uma mansão de estilo ocidental, o programa o inspirou a dar à mansão algumas áreas diversas que eram mostradas no programa. Para projetar a mansão, Mikami fez uma viagem a Kobe, no Japão, onde há dezenas de mansões históricas ocidentais construídas por colonos, algumas das quais estão abertas ao público.
No início do desenvolvimento, Mikami sentiu que uma mansão de estilo ocidental seria um ótimo cenário, mas ele não se importava muito com a coisa real. Mikami disse: No começo achei que eles eram incríveis. Os tetos tinham 3 metros de altura e as portas eram enormes. Fiquei realmente impressionado com a primeira casa e pensei, estrangeiros com certeza tornam as coisas diferentes. Mas depois da segunda mansão, apenas pensei, tudo bem, acho que entendi. Na terceira, eu estava pronto para ir para casa. A entrevista com Mikami era para promover as versões de Resident Evil 2 e 3 para o GameCube, mas lamenta que muitos fãs pensaram que as versões também seriam remakes completos, assim como foi o 1. Gostaram do primeiro jogo? Vocês poderiam jogar a sequência sem comprar outro console. Essa era a ideia. Eles literalmente dizem que não se importam se as versões ganham dinheiro. Eles apenas não queriam que os novos fãs tivessem que comprar um PlayStation para experimentar o resto da história. A próxima entrevista é de uma edição diferente da Nintendo Dream, que foi traduzida com vários insights de desenvolvedores. Ela apresenta desenvolvedores importantes da Nintendo EAD, na divisão de desenvolvimento que criou o jogo. Isso inclui o diretor-chefe da Double Dash, Kiyoshi Mizuki, e 2 de seus produtores, Shinya Takahashi e Tadashi Sugiyama. Todos esses 3 moldaram a Nintendo, mas Sugiyama é uma espécie de lenda. Ele ingressou na Nintendo em 1983 e trabalhou em todos os Mario Karts antes de Double Dash, bem como Zelda 2, Mario 2, F-Zero X. No início da entrevista, a conversa inevitavelmente muda para os karts de 2 lugares do Double Dash. O jogo estava tendo um lançamento mundial quase simultâneo, então seu nome também precisava funcionar em todo o mundo. Enquanto isso, ele precisava comunicar a nova mecânica do jogo. Eles pensaram em títulos que incluíam gêmeos e tandem, mas todos pareciam fracos ou forçados. Por fim, eles criaram o Double Dash e imediatamente souberam que era perfeito. Mas como surgiu a própria mecânica tandem? De acordo com Takahashi, Mario Kart é mais um jogo de party do que um jogo de corrida. Então a equipe começou a pensar em elementos que deixariam os jogadores mais envolvidos uns com os outros. O conceito de 2 jogadores em um kart surgiu, mas experimentar a mecânica central em um IP tão grande exigiu muita pressão. Mario Kart sempre foi um vendedor de consoles confiável para a Nintendo. Mexer com o sucesso poderia prejudicar irreparavelmente a marca e o próprio GameCube. Então o fracasso não era uma opção. A possibilidade de kart de 2 lugares arruinar o jogo em vez de evoluí-lo os aterrorizou, tanto que eles desenvolveram a versão completa de um único kart de Double Dash junto com a versão de kart Double. Eles pensaram nisso como uma apólice de seguro. Então se os karts duplos fossem ruins ou os fãs odiassem, poderiam voltar rapidamente para a experiência mais tradicional do Mario Kart. A construção do kart único foi trabalhada até o último ano antes do lançamento. Parece que a razão pela qual eles demoraram tanto para ganhar confiança nos karts duplos foi porque inicialmente eles teriam os 2 pilotos lado a lado, como se fossem motocicletas com carros laterais. Mas eles perceberam que 8 karts de largura dupla em uma pista não funcionariam muito bem, com todos quicando uns aos outros e atrapalhando o fluxo do jogo devido à largura dos veículos. Depois de testar algumas configurações diferentes, eles chegaram à aparência dos karts na versão de lançamento, um piloto na frente e o outro atrás. Mas isso deu a eles um problema totalmente novo, o cara atrás bloqueando sua visão do cara da frente. Depois de usar karts baseados em sprinters nos 3 primeiros jogos, essa foi a primeira tentativa da Nintendo de criar um Mario Kart totalmente 3D. Eles se esforçaram muito para inserir o máximo de detalhes possível em cada personagem. Então, eles queriam ter certeza de que poderiam vê-los. A solução que eles encontraram foi permitir que os pilotos trocassem de lugar rapidamente. Double Dash era bastante rígido nesse estágio de desenvolvimento. Personagens como Mario e Luigi foram agrupados à força como uma equipe, e você não poderia misturar e combinar outros pilotos. O diretor Mizuki disse que inicialmente consideraram forçar os personagens a trocar de lugar a cada volta. Ele comentou: No início tivemos a ideia de forçar uma troca após cada volta, mas se fizéssemos isso não seria possível que crianças e pais brincassem juntos. Mas queríamos que crianças pequenas e avós jogassem Mario Kart juntos, o que foi um ponto de partida para nossa tomada de decisão.
A ideia era que, enquanto o jogador pudesse cobrir a tarefa mais difícil de dirigir, outro cuidaria dos itens. Permitir que os jogadores misturassem e combinassem motoristas livremente era uma tarefa complicada, já que em jogos anteriores, a velocidade e a capacidade de manobra eram baseados no peso corporal. Quando a equipe tentou combinar o peso de dois personagens para definir as estatísticas de um kart, enfrentaram problemas, o Mizuki comentou. No início, testamos tudo, como mudar a forma como os karts se moviam com base nos pesos dos dois personagens, ou fazer com que o comportamento de um kart mudasse, quando os personagens trocavam. Mas se as estatísticas mudassem apenas um pouco, seria difícil entender quando estiver jogando. E quando fizemos as estatísticas mudarem drasticamente, isso fez com que parecesse difícil jogar, então no final das contas, ter as estatísticas alteradas nos karts foi o mais fácil de entender visualmente. O produtor Sugiyama foi o diretor visual de Mario Kart 64. Segundo ele, um dos objetivos dessa sequência do GameCube era conseguir tudo que não conseguiram no Nintendo 64. Os personagens do Nintendo 64 eram apenas sprite 2D em um polígono, girando em um único ponto. Isso fazia com que encostas íngremes e quedas parecessem estranhas. E é, em parte por isso, que os percursos do Mario Kart 64 foram projetados em sua maioria para serem planos, mas com karts totalmente 3D. A equipe poderia colocar pontos de articulação em cada pneu, resultando em um movimento dinâmico que se adaptaria a quase qualquer terreno. Eles estavam ansiosos para testar o quão íngreme seria uma inclinação que os karts totalmente 3D poderiam suportar. Então, um dos primeiros percursos em que trabalharam foi o DK Mountain. Mizuki relembrou. Começamos a fazer percursos do circuito Mario. Nós os examinamos e conversamos sobre como era divertido, porém algo mais comum. Decidimos que queríamos um pouco mais de aventura e começamos a fazer aquele percurso da montanha. Mas uma vez que você está fazendo um curso tão distinto, você também quer aqueles em que você pode simplesmente fazer os time attacks normais. A ideia deles de um curso de time attack comum foi Baby Park, um dos próximos níveis em que trabalharam. Nesse ponto da entrevista eles contam algumas histórias profundas sobre Baby Park. De acordo com Mizuki, a pista de 7 voltas foi inspirada nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, em Salt Lake City. Depois que ele assistiu a um evento de patinação de velocidade em pista curta na TV e achou que uma pista de patinação no gelo seria legal. Sugiyama diz que Baby Park também foi inspirada no kart de pista escorregadia, onde uma superfície lisa tornava mais fácil a deriva em um percurso oval. Originalmente, os desenvolvedores pensaram que Baby Park seria apenas um nível de teste, mas eles se divertiram tanto e mantiveram no jogo. Houve muitos testes e ajustes no Double Dash. Os desenvolvedores tiveram que ajustar frequentemente a mecânica de desvio à medida que os designs dos cursos mudaram. Então eles teriam que ajustar os cursos para não atrapalhar o desvio, ajustando constantemente durante o desenvolvimento. Uma coisa que a equipe testou rotineiramente foi a acessibilidade do jogo para iniciantes. Mizuki disse: Queríamos que fosse algo que as pessoas novatas em videogames pudessem desfrutar plenamente. Reunimos as crianças e familiares dos funcionários na Nintendo e fizemos com que jogassem uma versão em desenvolvimento. Então nós, desenvolvedores, pegamos as partes que as pessoas não gostaram e as revisamos o máximo possível. Daqui, a entrevista muda para os novos itens do Double Dash, como banana gigante, que os desenvolvedores dizem ter sido feita praticamente por acidente. De acordo com Sugiyama, não era algo que eles pretendiam no início. Eles apenas fizeram por acidente. Estávamos ajustando qual era o melhor tamanho para a banana normal. Ao definir os números ao máximo, simplesmente aconteceu da banana ficar muito grande. Mas achamos engraçado e resolvemos deixar assim. Mizuki diz que a mesma coisa aconteceu com Bowser Shell também. Não era para ser tão grande, eles apenas brincaram com as configurações e depois de torná-la enorme de brincadeira, acabaram gostando do resultado. Eles também dizem que as bolas de fogo de Mario e Luigi foram inspiradas em um item descartado que lançou 5 projéteis. A equipe tentou, mas havia muitos shells na tela e isso se tornou um problema. Começou sendo a única bola de fogo que os irmãos poderiam lançar. O Mizuki disse:
No início era uma bola de fogo, mas não importa o que fizéssemos, ela não era forte o suficiente, mesmo quando tentamos fazê-la explodir ou queimar. Mas eles pensaram no item de 5 projéteis não utilizados e deram às bolas de fogo o mesmo número e espalharam, e se encaixou perfeitamente. Antes de criar o item Coração Especial para Peach e Daisy, a equipe não sabia o que dar a elas. Os desenvolvedores consideraram brevemente dar a dupla guarda-chuvas ou algo assim, para defesa ou para flutuar nas alturas. Mas eles pensaram que isso seria meio inútil e provavelmente apenas os atrasaria. Essa ideia seria revisada em Mario Kart 7, onde os jogadores podem usar guarda-sóis como planadores. Um fato bastante desconhecido sobre o Double Dash é que Miyamoto foi a pessoa que pressionou para que o jogo tivesse batalhas LAN, para 16 jogadores usando 2 GameCubes. Isso colocaria 2 jogadores em partes em um kart, com 8 karts na pista. 16 pilotos significavam um mínimo de 16 personagens, o dobro da lista de Mario Kart 64. Originalmente a equipe queria incluir Donkey Kong Jr. e até fez um modelo de personagem para ele, mas no final das contas, devido ao fato de Diddy Kong ser mais popular, Diddy foi escolhido para o jogo. O modelo de Diddy compartilha as mesmas origens de seu modelo do Mario Golf Toadstool Tour, mas foi ajustado para melhor se adequar ao Double Dash, Takashi disse. Sim, o modelo original é o mesmo. As alterações foram então adicionadas para se adequar a cada jogo separadamente. A equipe menciona que queria adicionar mais personagens, mas teve que manter as coisas organizadas para chegar à janela de lançamento de Natal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Assim como qualquer vídeo que eu faço aqui no canal, esse vídeo deu bastante trabalho, né? Então peço aí já conta com o seu like, cogumelo, ativar para estar o seu sininho, se você não vai perder nenhuma notificação de vídeo novo. Deixar seu feedback e comentário que é importante, né? Sobre o que você achou do vídeo, se você saber de alguma das coisas. E se você quiser também passar um feedback sobre o canal, beleza? Caso não seja inscrito e gostou do conteúdo, tá chegando aí de paraquedas, se inscreve aí para ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Valeu!